Bem-vindo, viajante. Aqui é a Moira. Hoje, eu te trago o relato perturbador de Caio, que parece ter ficado traumatizado depois de tentar economizar demais em sua nova moradia. Boa noite, Moira. A gente acha que sabe o limite do medo até ele mudar de endereço e entrar com a gente pela porta. O meu entrou carregando cheiro de amônia e metal. Meu nome é Caio e a minha história começa com um apartamento velho demais e barato demais. Eu precisava recomeçar. Qualquer esquina que coubesse dentro da grana contada já servia. O anúncio parecia golpe, mas era real. Um quarto e sala no centro, prédio dos anos 60, síndico gente boa, taxa baixa. O cara da imobiliária me olhou por cima do contrato e disse aquilo que sempre vem depois de um preço que não faz sentido. É pegar ou largar. Eu peguei, lógico, era o que dava. O AP 405 ficava no fim de um corredor comprido. O tipo de corredor que engole som. O piso era de taco, marcado. A parede descascando por baixo da tinta nova. Nada que um fim de semana com massa e rolo não resolvesse. Só tinha um detalhe. Desses que a gente registra, dá de ombros e segue. O quartinho de serviço. Parecia que tinha sido pintado ontem. Porta branca, sem janela. Mas a maçaneta vivia molhada e fria. Como se alguém saísse de lá todo instante com a mão cheia de água sanitária. E no rodapé, uma mancha amarela reaparecia cada vez que eu limpava. Eu limpava, secava, passava pano e no dia seguinte, a borda do rodapé suava de novo. Chamei 2 pedreiros para começar a reforma. Seu Naldo, 60 e tantos, pele tostada de obra, voz de quem fuma muito. E o Yuri, novo, quieto, braço fino e disposição. Era caprichar na pintura, trocar umas tomadas e derrubar metade da parede do quartinho para ampliar a cozinha. Esse quartinho suado aí é do quê? O Naldo perguntou, testando a maçamita com a ponta do dedo. Poço de ventilação? Talvez, eu chutei. Ele aproximou o nariz do rodapé e fez uma careta leve. Cheiro de produto antigo. Isso aqui foi fechado na pressa. No segundo dia, quando começaram a quebrar a alvenaria do quartinho, o Yuri deu um grito seco. Largou a talhadeira e recuou um passo. Embaixo da camada de tijolo e reboco, tinha uma portinhola de metal, quadrada, com dobradiça e trinco por dentro. Uma tampa velha de poço de lixo. O tipo de coisa que os prédios aboliram faz tempo. A chapa estava amassada, de fora para dentro, como se alguém tivesse batido por dentro tentando abrir. O Naldo agachou-se para o examinar e resmungou. Meti a mão pela fresta e encostei num plástico duro. Puxei para fora um molho de crachás antigos com o logo desbotado de uma firma que nem existe mais. Tinha também presilhas de cabelo, chaves soltas, lacres de sacos pretos, um pacote de máscara cirúrgica amarelada daquelas antigas, com elástico ressecado. O Yuri encontrou um grampo com um monte de cabelo grudado. Cabelo comprido, escuro, ressecado como quem ficou anos encostado em coisa química. Ele empalideceu. Patrão, com isso aí eu não mexo não. Pediu o dinheiro do dia, enfiou a ferramenta no balde dele e foi embora, sem olhar para trás. Seu Naldo ficou um tempo parado, mão no quadril, olhando a tampa. Esse buraco come coisa, Caio. Come coisa e come som. Se fosse você, fechava e esquecia. Disse que não ia derrubar a parede de poço antigo. Recebeu, me desejou sorte e foi embora.
Fiquei eu e a portinhola meia aberta no silêncio do 405. Pensei em ligar para a administração do prédio. Liguei. O síndico, um sujeito que adorava começar frases com "no meu tempo", respondeu com uma serenidade de quem escolhe não ter problema. "Isso aí deve ser coisa da construção. Você fecha de novo, faz um acabamento bonito, enfim." Liguei para a subprefeitura. A moça do outro lado parecia recitar um tutorial de burocracia. "O senhor precisa abrir um processo, protocolo, vistoria. Pode demorar, enquanto isso a unidade fica interditada." Interditada. A palavra me deu um frio que não veio da portinhola. Interditado significava voltar a morar de favor. Perder o que eu tinha, atrasar contas. Era pior que qualquer mancha no rodapé. No fim da tarde comprei luva, máscara, saco preto grosso. Abri a tampa o suficiente para enfiar o braço. O cheiro que veio era ácido. Uma mistura de amônia, ferrugem e desinfetante velho. Fui catando o que dava, crachá, lacre, um punhado de plástico duro que eu nem identifiquei. Amarrei o saco e desci com ele até uma caçamba longe dali. Voltei para o 405 na esperança infantil de que aquilo fosse um ponto final. Na semana seguinte, contratei uma equipe de fora do bairro. 3 caras que passaram o dia inteiro batendo massa e conversando besteira para espantar o calor. O líder era o Rafa, 20 e tantos, e gente boa, sem paciência para a superstição. "Ah, poço de lixo? Meu tio trabalhava com isso, só fechar bem e tchau." Só que o prédio não queria tchau. O que eles arrumavam de dia amanhecia mexido. A pilha de sacos de entulho que a gente deixou encostada na parede, longe do quartinho, apareceu alinhada, um por um encostado certinho na portinhola. "Quem mexeu aqui?" perguntei, irritado, achando que era uma brincadeira de mau gosto. "Ninguém", disse o Rafa. Tranquei a porta, levei a chave. Foi quando o cheiro começou. Não era cheiro de bicho. Era aquele azedo químico que arde o nariz, mistura de água sanitária velha com ferrugem molhada. E era localizado. Não se espalhava pelo AP, não tomava o corredor. Ele ficava ali, em pé, na fresta da portinhola, como se o próprio duto respirasse. Para não perder material à noite, combinei com o prédio de deixar um vigia dormir na obra. O Jaime, um senhor miúdo, calado, que só pediu uma tomada para carregar o celular e um lugar para esticar a rede na sala. As 2 primeiras noites foram tranquilas. Na terceira, ele me ligou de madrugada. A voz veio baixa, como a de gente que não quer acordar o que está perto. "Seu Caio, o senhor deixou as ferramentas arrumadas?" "Deixei, claro." Então, estão tudo em fila aqui na cozinha, apontando para aquela tampa." Fui de manhã cedo. As chaves de boca, o martelo, o prumo, tudo enfileirado como régua, todos apontados para o centro exato da portinhola. O Jaime estava sentado no chão, o rosto aberto num medo que não precisa de explicação. "Não durmo mais aqui, me desculpe." Pagou com a pressa de quem quer ir embora e foi. Nesse dia, eu decidi ser adulto. Liguei para o meu amigo Macedo, engenheiro predial, que vive salvando o prédio velho de si mesmo. Contei a história pela metade, solo instável, infiltração, o que desse um motivo técnico para ele aparecer. No fim da tarde, ele estava comigo na cozinha do 405, abaixado, passando a lanterna pela fresta da portinhola. Pegou um pouco de pó preto com a ponta do dedo e cheirou. "Não é carvão e não é mofo. Isso aqui é resto de produto." Ele ia dizer mais quando parou. O apartamento mudo, de repente, ganhou um som quase imperceptível. Um arranhar fino, como unha de borracha em metal. Veio de dentro do poço, subindo. O Macedo ergueu a lanterna devagar e mirou o facho interior escuro.
Foi aí que a gente viu. No pó preto do duto havia 2 marcas de mão. Não eram impressões lambuzadas como as nossas, eram limpas, perfeitas, com dedos delineados, as linhas bem definidas no pó e estavam frescas. Um par, lado a lado, à altura de um peito apoiando para erguer o corpo. E um terceiro conjunto, um palmo acima, como se aquilo tivesse se impulsionado uma vez, subido um passo e sumiu. Não havia rastro de chegada. Não havia rastro vindo de baixo. Eram 2 mãos que nasciam do meio da parede, davam um avanço e desapareciam no ar. O Macedo, que é tudo menos impressionável, engoliu seco. Passou o facho em volta, procurá-lo sei lá o quê. Pisada, arranhão recente, fio solto. Nada. Ele baixou a lanterna e balançou a cabeça. Um não pesado. Desses que a gente dá pra si mesmo. Fecha. Fecha hoje. Tijolo, argamassa, chapa por fora e por dentro. Finge que nunca abriu. Eu tentei fazer piada pra ver se a realidade voltava. E o laudo? Ele não riu. Laudo nenhum resolve quando a lógica sai do lugar, Caio. Isso aqui tá errado, de um jeito que eu não sei consertar. Ele me passou o contato de uma moradora antiga. Conversa com a Dona Adélia 104. Ela mora aqui desde que levantaram o prédio. Se tem alguém que sabe o que aconteceu nesse lugar, é ela. A Dona Adélia me recebeu na varanda, sentada numa cadeira de plástico, vestido florido e um olhar que já viu tudo. Expliquei do meu jeito, o quartinho, a tampa, o cheiro, as marcas. Ela ficou calada, um tempo que em velho vira a resposta. Esse prédio tinha posto de lixo sim, até o começo dos 90. Quem cuidava era o zelador, o Romeu, homem ruim de olhar. Ele olhou por cima do meu ombro pra coisa nenhuma. Naquela época, todo mundo subia e descia com sacão de lixo, sem luva, sem nada. De vez em quando, entupia. E ele mandava quem? As meninas da limpeza. Desce lá, confere, é rapidinho. Ela apertou os dedos um no outro, um esmalte descascado riscando o ar. Tinha uma que não voltou. Sueli, nova, morava de aluguel no 301, fazia faxina em 3 apartamentos, sumiu no turno da tarde. O namorado dela rodou o prédio, fez escândalo, polícia veio. O Romeu dizia que ela nem tinha vindo naquele dia. Dias depois, pintaram o quartinho de serviço. O prédio inteiro cheirava água sanitária e higienização, disseram. O namorado dela foi embora da cidade. O Romeu também, do nada. A boca secou. A senhora tem certeza? Certeza? Eu tenho lembrança. O resto, nesse prédio, a gente aprende a não jurar. Ela suspirou. Depois disso, taparam o poço. Uns sentiram um alívio, outros acharam que a sujeira só tinha sido empurrada para trás da parede. A segurança melhorou. O cheiro às vezes voltava. E as moças da limpeza não gostam de passar no seu andar depois das 6. Voltei para casa com a cabeça latejando. A Marina, minha esposa, me viu do corredor e leu meu rosto como quem encontra um bilhete em cima da mesa. Deu ruim? Ela perguntou baixo, porque quando a gente ama e tem medo, a voz inteira muda. Eu contei. Contei tudo. O quartinho, o saco, o vigia, as mãos. E aí, no meio da sala, sem roupa de obra, sem porta de metal por perto, eu senti o cheiro. Aquele mesmo ardido de amônia e ferrugem. Ele estava ali, espalhado como um véu invisível. Não vinha da minha camiseta suada, não vinha do meu cabelo. Ele estava no ar, da minha casa. A Marina percebeu também, pelo jeito que o nariz dela enrugou. Caio? Foi o meu limite.
A teimosia que me fez assinar contrato sem pensar virou uma coisa inútil ao lado do medo de trazer aquilo para dentro de casa. No dia seguinte, cancelei a obra. Procurei imobiliária, tentei rescindir, tentei vender. O prédio tem boca, Moira, boca de corredor. A história correu. Ninguém quis comprar. O 405 ficou lá, com o lixo da vizinhança ecoando no duto que já não existe. Passei meses sem chegar perto. Hoje, quase um ano depois, às vezes eu faço o caminho por hábito e erro a rua de propósito. E quando isso acontece, eu passo devagar pelo prédio. Um monte de janela fechada, uma lâmpada queimada no hall, o azulejo branco amarelado. E sempre tem um saco preto encostado nos degraus de serviço, sozinho, amarrado com um lacre desbotado, como se alguém tivesse largado e esquecido. Eu não toco. Eu só acho que se eu encostar, a portinhola volta a soar dentro de mim. Aquele foi o apartamento mais barato que já vi. E me custou uma coisa que ninguém devolve. A ideia de que a casa da gente é um lugar seguro. Se você mora em prédio antigo e ouve correntes leves à noite vindo de onde não deveria haver nada, fecha a porta e deixa pra lá. Nem toda coisa trancada está vazia. Se esse relato te arrepiou, deixa o like e se inscreve para apoiar o canal. Isso ajuda demais a manter as histórias chegando por aqui.